you can't break through, no mountain you can't move. Quero cumprimentar quem nos assiste lá em casa, quem está a ver através das nossas redes sociais, ok? Seja muito bem-vindo ao culto de celebração. Você que está em casa, receba da mesma forma que os que estão aqui presentes. Amém? Deus vos abençoe. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7 a 8. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, à igreja em Roma. Carta aos Romanos, capítulo 7, e vamos ler o capítulo 7, versículo 7 a 8. Quero pedir a todos os líderes de GU, todos os líderes de GU dos adolescentes, que neste momento possam apontar os pontos nos quais nós vamos abordar, para que dessa forma seja mais fácil, durante a sua semana e o seu GU, você poder ministrar sobre a mensagem que nós vamos partilhar aqui. Vou-te dar os pontos base, irei falar sobre os mesmos, mas depois você está à vontade, líder de GU, para, de acordo com esses pontos, explicar e expor a palavra de Deus. Amém? Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7 a 8. A palavra de Deus diz o seguinte: com reverência vamos ler as Sagradas Escrituras, e diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? Pergunta. Afirmação: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Então nesta manhã nós iremos falar sobre a lei de Deus. Não sei quem se recorda, mas na última mensagem que eu ministrei aqui, eu disse que iria preparar uma mensagem onde iria abordar este tema, a lei de Deus. E quais são os pontos que eu quero dar ênfase nesta manhã? Sabendo que é importante e sabendo e tendo a noção que nos dias de hoje muitas das justificações para os nossos erros estão em dizer nós estamos pela graça. Nós vivemos já no Novo Testamento e o Novo Testamento é só graça. Tudo pode porque Deus derrama a sua graça. Eu hoje quero te falar que não nos regemos somente pela graça. A lei dada a Moisés no Velho Testamento ainda tem uma função no Novo Testamento. E os pontos que eu quero abordar nesta manhã nós iremos falar sobre a lei, iremos ver o que é realmente a lei, qual é a sua função, qual a função da lei no Novo Testamento e nos dias de hoje. Iremos falar também da reação à lei dos cristãos, sublinho, coloca itálico é assim em letra torta, não é? E a negrito, a reação dos verdadeiros cristãos à lei, como é que eles reagem à lei, qual é a reação dos verdadeiros cristãos à lei, ok? E também, pelo contrário, iremos ver qual é a reação dos falsos cristãos. Eu pensei duas vezes em atribuir esta palavra falso, porque nós conotamos como uma palavra falso, mas falso é o contrário de verdadeiro. Então não dá como fugir. Falso cristão é aquele que pensa que é, mas não o é. Ou a reação do ímpio à lei. E por fim, iremos falar sobre a solução, aquilo que o apóstolo Paulo diz: quando estejais diante da lei, quando estiverem diante da lei, o que não devem fazer, o que podem fazer, ok? Então, conforme este texto que nós lemos, nós iremos abordar alguns assuntos. Mas primeiramente é necessário fazer algumas questões. O que é que nos dias de hoje, na igreja de hoje, nos tempos de hoje, o que é que leva muitos irmãos a começarem a sua caminhada com toda a energia,
com toda a sua fé e de repente se entristecem, desmorecem. O que é que leva, porque é que alguns irmãos começam a sua vida cristã cheios de força, cheios de ânimo, cheios de ousadia, cheios de coragem, mas depois terminam desfalecidos, fracos, ao ponto de abandonarem a fé? É algo que nós temos que nos examinar e perguntar a nós mesmos, porque em algum momento da nossa vida isso já aconteceu connosco. Chegamos, tratamos Deus como o nosso melhor amigo, mas dias depois, meses depois, tratamos como a pior pessoa existente à face da terra. Qual o motivo nos dias de hoje de haver tanto abandono da fé? Tanta apostasia? Qual é o motivo que nos leva à desilusão com a comunidade, com a igreja, com as próprias Escrituras? Porque é que isso acontece com tanta frequência? O irmão saiu, a irmã saiu, foi para ali, foi para lá, foi para o mundo. Porque é que isso acontece, meus irmãos? Tem que ser perguntas que nós temos que colocar a nós mesmos e nos avaliar como num singular e no plural. O próprio Jesus usou uma parábola, a parábola do semeador, falando de 4 tipos de solos, que ilustrava 4 tipos de corações. E o primeiro coração era como um solo à beira do caminho. E a palavra de Deus fala que a semente é lançada, mas que o solo está tão duro à mensagem que ela não entra. O segundo solo, o segundo coração, é um solo cheio de, algumas traduções dizem pedregais, outros dizem pedregoso, ok? São aqueles que recebem realmente com alegria, entusiasmo, novidades, chegam à igreja, uau, espetáculo, mas diante das adversidades e os desafios, logo desistem e têm a real noção que realmente aquilo não passava de fogo, de palha no fogo, logo ardia e desaparecia. A terceira semente lançada é sobre um solo cheio de espinhos. Ela realmente cresce, quer crescer, quer desenvolver o seu ministério, as suas capacidades, o seu dom, o seu chamado, mas logo aqueles espinhos crescem e a sufocam e a matam. Que espinhos são estes? É a atração ainda existente no coração pelo mundo, as concupiscências pelo mundo, as benesses do mundo. Ela realmente quer crescer, mas aquele espinho na carne a sufoca e a mata. E porquê é que isso acontece? Qual a razão de existir só uma semente e vários solos? Qual a razão de haver uma rejeição, um sufoco, uma resistência à palavra de Deus? E este texto, a carta aos Romanos, ele é muito esclarecedor. Ajuda-nos, leia, perca tempo, invista tempo em estudar a carta aos Romanos, porque ela vai te esclarecer de tudo isso. Ok? Falando da lei, carta aos Romanos é da carta que mais fala da lei, sobre a lei. Há uma necessidade do apóstolo Paulo escrever sobre a lei. Há um objetivo do apóstolo Paulo referir a importância da lei, principalmente aos cristãos, aos novos convertidos, vindo do judaísmo. É necessário enfatizar isso. É necessário Paulo revelar qual é a importância, o significado, o papel da lei para os cristãos vindo do judaísmo. Quantos estão a entender? Havia impuntado uma força muito grande na sua mente em relação à lei. Então havia uma grande resistência. Então Paulo fala na carta aos Romanos sobre a lei. Então o que é que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos sobre a lei? Primeiro, o que a lei não pode fazer. Ok? Do capítulo 3 ao versículo 7, ao capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o que é que a lei não pode fazer.
E Paulo vai dizer que a lei não pode salvar-nos. A lei não pode santificar-nos. A lei também não pode condenar-nos. É isso que o apóstolo Paulo fala para os crentes judaizantes. O que é que a lei não pode fazer? Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, também diz o que é que ela faz. Qual o papel, qual a importância? No capítulo 7 ao 13, Paulo fala de algo positivo sobre a lei. E é isso que nós temos que entender hoje, meus irmãos. Que a lei ainda tem importância nas nossas vidas. E o que é que ela pode fazer? E o que é que a lei pode fazer nos dias de hoje? Revelar o nosso pecado. Silêncio da morte. Pois, por existir uma lei é que nós sabemos o quão pecadores nós somos. A lei expõe, mostra o nosso pecado, revela quem nós somos, o quanto, não é que somos pecadores, é o quanto nós somos pecadores. Fala-se de cá, ok? Vou falar sobre vitória, para ter mais... A lei revela o quão pecaminosos nós somos. E nós precisamos disso. A lei é um espelho que mostra a nossa feiura. O espelho é quem revela. A lei é o espelho que revela quem verdadeiramente nós somos. Pecadores. A lei é quem nos traz convicção, certeza. Não está escrito, é lei. Estou mal, tenho que mudar. É lei. Porque se fossem os parâmetros humanos, o que é certo para ti pode não ser o certo para mim. Verdade ou não? Amém ou não amém? Amém. Costuma-se dizer assim, não é? Amém ou não amém? Então repara, quando nós viemos ao mundo, nós estávamos sem noção do que era certo e o que era errado. E aquilo que os nossos pais nos diziam, a lei que estava imposta na nossa casa, é aquilo que nos dizia aquilo que nós podíamos fazer ou não. Você aprendeu a andar nesta terra com base no seu seio familiar, com base nas regras, na lei que existia no seu lar. Verdade ou não? A pessoa que você é hoje é porque foi-lhes dada uma lei, critérios. Então quando viemos também do mundo, quando não éramos cristãos, crentes, não tínhamos qualquer entendimento das Escrituras. Não tínhamos acesso à palavra, então andávamos ao Deus dará, sem saber o que era certo ou errado, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então eu, ao conhecer a lei, ao ter acesso às Escrituras, ao ouvir pregações expositivas, ao congregar numa igreja bíblica onde preza pela pregação da sã doutrina, da palavra, eu passo a ter posse da lei de Deus. Eu passo-me a reger pela lei de Deus. E o apóstolo Paulo passa a reconhecer quem eu sou. Porque nós não somos só essa cara bonita que se ajeitou para vir hoje de manhã ao culto. Nós não somos só a roupa que vestimos, ou o cabelo que penteamos, ou a maquilhagem que colocamos na cara. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz através da sua lei. E olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Se não fosse a lei, eu não tinha noção do quanto eu sou pecador. Então existe uma função. Ou por outras palavras, não tendo eu conhecimento da lei, não há conhecimento do pecado. Imaginemos nós, se a partir de hoje eu disser assim, olha, é proibido for imposta uma lei pelo Estado, pelo governo, que é proibido colocar a mão nas paredes de igreja. Lá fora é proibido colocar a mão na parede.
lá na igreja. Não pode colocar as mãos na parede. Tem que passar longe. Você até hoje faz, toca. Mas a partir do momento que é promulgado uma lei a dizer que é proibido, você vai deixar de... Porquê? É proibido. E porque você, pontos mais à frente, é obediente. E porque é lei, você não faz. É crime colocar a mão na parede, você já não coloca mais. Você cumpre. Você não excede os 120. Porque sabe que é proibido circular acima da lei. Acima dos 120. É crime. Você não mata porque sabe que é crime. E porque senão, se não fosse, meu Deus do céu. Meu Deus, quantos viúvos e viúvas existiam aí? A vontade vem. Já pecou, porque já nasceu em si. Não matarás. Lei, mandamento, verdade? Mas repara só que o não matarás, na perspectiva de Jesus, não é só tirar a vida. É sentir o desejo de tirar a vida. Olha como Jesus olhou, observou a lei dada a Moisés. Não é só cortar o pescoço, é sentir ódio, raiva, desejo de tirar a vida a outra pessoa. Então, se for crime colocar a mão na parede, você já não coloca. Mas os ímpios, por não terem acesso a essa lei, continuam a colocar a mão na parede e a fazer aquilo que lhes apetece. E toca aqui, faz ali, faz acolá, porque não têm acesso à lei. Mas nós, cristãos, temos. Então, quando eu passo a ter acesso à lei, quando eu passo a conhecer a lei, quando eu fico exposto à pregação expositiva, à exposição da lei, às escrituras que se leem aqui na igreja, que se leem lá em casa, que se vê através das redes sociais, ao frequentar uma igreja que prega a palavra de Deus, essa lei começa a expor-me. É como, deixa-me usar este exemplo, como os caracóis feitos em água a ferver. Depois deles ferverem, o que é que começa a sair? E você... Expostos à lei, a lei expõe quem nós somos. O irmão do lado pode não saber quem você é, mas você sabe que está a fazer errado. Nós sabemos que diante da lei, ela nos expõe, ela revela a nossa iniquidade, ela revela a nossa sujidade, ela revela a nossa culpabilidade. Nós começamos a sentir tristes, nós começamos a sentir cutucados, a nossa alma começa a se sentir, mas nós intitulamos com isso ser mau. Porque nós queremos sair de um culto cheios de alegria, cheios de vitória, cheios de bênçãos, cheios de milagres, esquecendo aquilo que realmente importa. É reconhecer a nossa condição pecaminosa, falha. Então começam a sentir culpado, começam a sentir mais sujo. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que entende a palavra, aquele que entende que o sangue foi derramado por ele. Então eu perco a minha alegria diante de uma palavra, diante de uma mensagem, diante de uma pregação. E não é que nós sejamos mais pecadores, nós já o éramos. Só com a pregação da mensagem tudo vem ao de cima. O reconhecimento, o sentimento que não, realmente eu tenho agido mal. Não foi pregado sobre como eu devo amar a minha esposa e eu não tenho feito. Foi pregado sobre o quanto eu devo ser submissa a ele e eu não tenho feito. Foi pregado como eu devo amar o próximo e eu não tenho feito. Foi pregado sobre perdoar o próximo e eu não tenho feito. É pregado sobre como usar as minhas finanças e eu não tenho dizimado, não tenho ofertado. E aquilo traz culpa, aquilo traz um incómodo, aquilo traz um desejo de ir embora. Porque eu preciso de um lugar sem lei. Eu preciso de um lugar onde não me exijam que seja cumprida a lei. Por outras palavras, eu quero estar num lugar onde não existe lei. Onde eu posso ser um fora da lei. É exatamente o que Paulo está a falar. É essa a função da lei.
palavra de Deus. É essa a função da lei. Mostrar as tuas nódoas, as nossas nódoas. É essa a função. Por isso é que uma malta diz, eu não ando na lei. Isso era a lei. Quantos ouviram já essa expressão? Nem usam lei, nem só graça. Só graça, é tudo pela graça. É tudo pela graça. A lei revela não só o meu pecado, mas ela revela a profundidade do meu pecado. Então, se estás numa igreja ou se és um incrédulo e nunca ouviste sobre os atributos de Deus, quero-te dizer que pecar é ofender a Deus. Pecar é ofender a Deus. E se existe um atributo que é mais ofendido quando nós pecamos, é a sua santidade. Porque em Abacuque está escrito que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. De certa forma, nós pecamos, Ele não consegue olhar para nós. Quantos estão a entender? Mas vamos ver, Paulo vai dizer, a lei é pecado. Não, a lei não é pecado. Não existe culpabilidade na lei. Não existe culpabilidade na lei. É essa a função, o objetivo, o papel da lei. Porque havia uma controvérsia em relação à questão da lei. Como usar a lei? Jesus agora, como nos dias de hoje, Jesus agora veio para qual o papel da lei? Nenhum, arrumamos-lo na gaveta e nada. Não, eu não vim para quebrar, para destruir a lei. Eu vim para cumpri-la. E de uma forma mais enfática, mais profunda, como eu acabei de dizer. Então o que é que acontece? Vamos ver 4 pontos agora do que acontece com a exposição, muito rapidamente. Primeiro, o que é que acontece com a exposição da lei? Quando a lei é exposta na igreja, em mim, quando estou só, quando estou na minha casa, o que é que acontece quando a lei é exposta? A lei expõe o nosso comportamento. Quando a lei é exposta, quando existe uma exposição da lei, uma pregação da lei, uma pregação expositiva, o que é revelado em mim? O meu comportamento. Que tipo de comportamento eu tenho tido? Ela começa a cutucar o nosso espírito e dizer, não tens agido corretamente. Esse comportamento, essas tuas ações, essa tua língua está muito comprida. Fecha a tua boca. É isso que a lei faz. A lei revela. E ela faz-nos questionar. Também, será que eu tenho agido corretamente? O que é que a lei diz? Será que eu estou a conduzir bem o meu lar? Será que eu tenho sido um esposo de acordo com a lei? Será que eu tenho sido uma esposa de acordo com a lei? Será que eu tenho sido um filho que honra pai e mãe de acordo com a lei? Será que eu tenho amado, perdoado de acordo com a lei? É o que a lei faz. E eu quero vos dizer uma coisa, se existe algo que a Bíblia é criteriosa. Existe critério. Próxima mensagem que irei ministrar aqui é sobre o culto a Deus. O culto a Deus. O que é o culto a Deus? Esta semana, o culto a Deus. Porque a tendência das comunidades é ser uma reunião, não um culto. É ser um momento em que nós todos nos sentimos bem uns com os outros. E o culto verdadeiro a Deus é quando há... O que é que o verdadeiro culto a Deus, a Yahvé, provoca? O que é um culto a Deus? Que tipo de comportamento nós temos que ter num culto
a Deus, como temos que vir vestidos para a casa de Deus, como temos que falar na casa de Deus, a que horas temos que chegar na casa de Deus, que organização tem que haver na casa de Deus. Isso é o culto. Que tipo de comportamento nós temos tido? Segundo, a lei expõe a minha família. Quando a lei é ministrada, é pregada, ela expõe a realidade, não virtual, mas real, da nossa casa, do contexto de família. Como é que está a tua casa? Como está o nosso matrimónio, o nosso casamento? Como tudo isso está? A lei diz como é que eu me devo comportar. E a lei deve nos fazer questionar como nós nos devemos comportar. Ela expõe a nossa família. Ela revela a nossa família. Terceiro, a lei expõe a minha fé. A lei diz: oh, o quão superficial tens sido. Oh, a lei diz: pareces realmente um fariseu. Muitas orações em alto e som, muitas franjas, filactérios, muitas vestimentas, muitas leis, muita sabedoria nas exposições, nas conversas, mas totalmente superficiais. E Jesus foi enfático nisso. Diante de tudo isso, dos fariseus, os tais espirituais, uma fé sobrenatural, ele diz: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E eles... é o que a lei faz. Quarto, a lei expõe a condição do meu coração. O que é que a lei faz? A lei expõe a condição do meu coração. O que é que o teu coração sente neste momento ao ser ministrado uma mensagem como esta? Endureceu? Estava com uma expectativa de outro tipo de ministração? A lei expõe a condição do teu coração, do nosso coração. Será que eu sou um cristão verdadeiro que sei que preciso ser exortado, preciso ser edificado, preciso ser ensinado? Porque um dos grandes males da igreja é a ignorância, a falta de conhecimento da palavra de Deus. E ser ignorante é a coisa mais triste para um cristão. Porque aquilo que te leva à falência pessoal, matrimonial, familiar, não é a falta de bênçãos, é a falta de conhecimento. Não é a falta de coisas, é a falta de conhecimento. E nós podemos olhar para a história e ver o que muitas pessoas, são faladas até os dias de hoje, muitas já morreram, mas aquilo que lhes deu acesso, o conhecimento, não as riquezas. Vemos que muita gente com riquezas desfaz-se tudo. Mas aqueles com conhecimento geram impérios. Então a bendita lei, ela vai expor o meu coração, se ele vai endurecer ou não. E Paulo vai explicar isso. Ele vai explicar isso. Ele vai entrar, de certa forma, Paulo no capítulo 5 vai defender aquilo que ele citou no capítulo 5. Porque havia ataques por parte dos judaizantes no tocante ao papel, à função, à importância da lei. E o apóstolo Paulo tem que falar, tem que escrever, tem que impor, tem que ministrar, pregar, ensinar a igreja sobre isso. Porque nós muitas vezes somos influenciados. E muitas das cartas são para combater as más influências. Carta aos Efésios, aos Coríntios, cartas que são cartas doutrinárias, para doutrinar a igreja, para combater os falsos ensinos. E é necessário doutrinar, é necessário doutrina. Ter um caminho certo, uma rota definida, desde o ponto de partida ao ponto de chegada. Então Paulo vai responder, vai dizer: o mandamento é são, é bom, e a lei é justa. E aqui ele vai dizer: a lei é pecado? Não, a lei não é. Ela mostra o nosso pecado, ela expõe o nosso coração, e com isso ela começa a incomodar-nos. Agora vamos ver
a reação dos verdadeiros cristãos à lei. Quando a lei é exposta, qual é a reação dos cristãos, dos crentes, dos redimidos, dos verdadeiros salvos, quando a lei é exposta? E para poder enquadrar melhor essa explicação, nós vamos basear na história do rei Josias. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Quais são as reações de um cristão quando ele é exposto à lei? No capítulo 22, enquanto você abre, capítulo 22, versículo 10 a 11. Capítulo 22, 2 Reis, capítulo 22, versículo 10 a 11. Só para enquadrar o texto aqui, falamos neste texto, é o reino do rei Josias. E neste tempo ele está a fazer algumas reformas físicas no templo. Está a reconstruir o templo. E até ao momento aqui desta reconstrução, era um rei de um reino sem conhecimento de uma lei. Amém? Quantos estão a entender? No meu relógio só passou 8 minutos. Então, todo aquele reino, o rei não tinha acesso à lei. O rei não estava a governar o seu povo com base na lei, mas ele era um cristão. O rei Josias era um cristão. E porquê um cristão no Velho Testamento? Porque ele acreditava na vinda do Messias que estava por vir, o Cristo. Amém? É cristão porque acredita na vinda do Messias, que viria o Messias. Hoje nós cremos que ele veio. No Antigo Testamento eles criam que ele viria. Ok? Básico, simples. Então o rei estava a governar, o rei Josias estava a governar sem os princípios da lei, das escrituras. E enquanto eles faziam a reforma do templo, um sacerdote encontrou uns rolos, os pergaminhos. E logo esses pergaminhos são lidos. E quais são as reações do rei Josias a quando a leitura da lei, a quando o conhecimento da lei? 2 Reis, capítulo 22, 10 e 11 diz o seguinte: relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo ouvido o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgou, ao ter conhecimento, ele rasgou as suas vestes. Olha a função da lei. A função, o rei Josias, ao ter conhecimento da lei, ele sentiu-se indignado, revoltado, rasgou as suas vestes, símbolo de indignação, de revolta. E de revolta porquê? Porque ele viu e disse e clamou: eu estou a fazer tudo errado. Eu estou a governar este povo erradamente, fora dos caminhos da vontade de Deus. É o que o rei Josias sentiu. Ok, por ignorância, pois não tinha acesso. Mas por rebeldia muitas vezes nós o fazemos quando já temos conhecimento. O rei Josias ficou revoltado, espantado, ficou indignado, porque realmente aquilo que ele estava a ler vinha contra a forma que ele estava a agir. Então a lei, quando é exposta a um cristão, ele fica revoltado, fica indignado, porque reconhece que a forma como ele andava estava errada. Eu prego hoje, nesta manhã, nós devemos ir para casa pensar, refletir, chorar, meditar naquilo que foi dito. Deve provocar em nós indignação, mudança. É isso que ele faz. Segunda reação do rei Josias: a quando a exposição da lei, a leitura dos livros, verso 18, está escrito: porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, a lei,
porquanto o teu coração se eterneceu, se quebrantou. Olha, assim diz o Senhor. Palavra de Deus. O Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste a lei, foi lido os pergaminhos, foi lido a lei de Deus. O teu coração se quebrantou, se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste também perante mim. Eu te ouvi, diz o Senhor. Segunda reação de um verdadeiro cristão: diante da lei, ele se quebranta. É você dar um aconselhamento, dizer que tem que perdoar, tem que amar, dar outra face, e não fazer, arranjar justificações, protelar, procrastinar, arranjar desculpas, contornar. Não se quebranta. Irmão, a palavra de Deus diz isso, você tem que perdoar. Pronto. Ele quebranta-se, ele chora. Ele chora diante da presença de Deus. Ele vê o seu erro e ele chora por errar. Ele se quebranta. Em Mateus 5,4 diz: bem-aventurados, as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram. Mas eles choram porquê? Porque é que os bem-aventurados choram? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. E quem são os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem a sua falência, a sua condição pecaminosa, a sua limitação. Esses são os pobres de espírito. Então eles choram, eles se quebrantam. Eles reconhecem, os pobres reconhecem a sua miséria. E a reação deles: choram. Bem-aventurados os que choram. Os pobres reconhecem a sua limitação espiritual, se quebrantam. E a segunda, eles choram. Quebrantamento, qual o significado de quebrantamento? Quebrantar é estilhaçar, dividir, separar. O contrário de separar é unir. Os que não se quebrantam, por outro lado, eles ficam mais, o coração se une mais. O coração se endurece, solidifica ainda mais, se torna mais resistente, fica blindado a tudo. É o contrário de quebrantamento. O coração que não se quebranta, ele torna-se uma pedra. Mas não, o cristão verdadeiro não. Diante da lei ele desfalece. Ele chora, ele se ajoelha, ele coloca o rosto no chão. Meu Deus, como é que eu podia estar a fazer? Como é que eu pude falar com minha irmã assim? Com o meu marido, com o meu esposo, com a minha mulher, com os meus filhos, com o meu irmão, com o pessoal do MOC, da cafetaria? Como é que eu posso ser tão arrogante? Como é que eu posso ser tão criterioso, sempre a criticar, com maldade, tão invejoso, tão mal? Como é que eu posso ser assim? Como é que eu posso falar mal deste, daquele, do outro? E ainda dizendo, estou só a comentar. É só um comentário, não é falar mal. Não é murmurar, não. Qual a terceira reação do rei Josias? Ou de um cristão, verdadeiro cristão diante da lei? Obediência. Obediência. Uma palavra em extinção nos nossos corações e nas nossas mentes. Diante da exposição da lei, o cristão diz: o que é que eu estou a fazer errado? Pois eu quero fazer certo. O desobediente diz: que se dane, não estou nem aí. Claro que não usa estas palavras, mas diz: vamos ver, vou orar, vou pensar. Não, à exposição da lei, o rei Josias rasgou imediatamente as suas vestes, porque era um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, à exposição da lei, ele é obediente. Ele quer saber o que é que está a fazer de errado. O que é que eu faço de errado? Eu quero mudar. Eu quero ser obediente. Aliás, o rei Josias, ele queria conhecer mais e mais a lei, para pecar menos. Eu quero ler o livro todo, porque eu quero saber detalhadamente no que é que eu estou a errar. E nos dias de hoje, não, eu nem quero conhecer, que é para não saber que estou a errar. Quantos estão a entender? Quantos estão a entender? Eu nem quero estar numa igreja que expõe muita palavra, que fala muito de doutrina, porque eu quero
ridículo na margem sul. É como eu quero estar, porque uma doutrina machuca. Doutrina é a espada de 2 gumes que penetra. A doutrina é isso. Mas é a dor que nos torna melhores. É a dor que transforma. É necessário restaurar os nossos altares. É necessário restaurar a nossa vida espiritual. É necessário restaurar a liturgia do nosso culto, como eu estava a falar. Quando falo em liturgia, não falo da sua dinâmica, mas estou a falar da forma como nos dispomos. Não é uma rotina. Deus falou ao meu coração sobre isso esta semana. Sobre o culto, a forma como cultuamos. Porque não está na forma como nós vimos, mas como nós louvamos, adoramos, cultuamos ao Senhor. Porque você pode vir todo... O culto não é só para os santos. É para aqueles que precisam tornar... É também para aqueles que precisam estar santos. Precisam de transformação, mudança. Capítulo 23, 4 a 5. E o rei mandou ao sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo. Olha, estou errado, então vou já fazer uma reforma brutal. Todos os vasos que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal. Fora, está tudo errado. Deus quer assim, é assim que eu vou fazer. Então rua daqui, vou fazer corretamente. É isso que o rei Josias fez. Tudo aquilo fora. Então ele não protela, o obediente não protela, não deixa para amanhã, não arranja desculpas. Ele faz hoje, porque foi exposto hoje. Obediência. Quarta reação do cristão quando ouve a lei. Ele tem maior interesse em conhecê-la. Tem fé que não, eu quero conhecer mais. O verdadeiro cristão, ele quer conhecer mais, ele deseja conhecer mais para pecar menos. Ele quer conhecer mais. O que é que diz mais a lei? O que é que eu não posso fazer? O que é que eu devo fazer? Essa é a reação do verdadeiro cristão. Não é se esconder atrás da folha da bananeira. É não aceder às escrituras. É não ler por preguiça, mas porque também é por revelação daquilo que elas dizem em relação a nós. 23, 1, 2. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas, não foi só um capítulo, todas as palavras. Não leu na diagonal, não leu à pressa, leu todas as palavras do livro da aliança que fora encontrar todas as palavras. Todas as palavras que foram encontradas no livro da nova aliança. Josias queria conhecer mais para pecar menos. Vamos agora ver algumas, para ser rápido, já para terminar, reações do ímpio ou do falso cristão a quando a exposição da lei. Quantos querem saber isso? Talvez esta seja a melhor parte, porque estes pontos que eu vou citar talvez serão um barómetro para medir a nossa condição espiritual. É um barómetro para nós conseguirmos medir em que condição espiritual nós estamos. E eu quero dizer no final da conclusão que tudo isso não tem mal nenhum. Examine-se, pois, o homem a si mesmo agora. Talvez vai se identificar com um ponto, mas ninguém a vai condenar por isso. É bom que reconheça, que entenda que tem essa limitação, que tem esse pecado, que é essa área que precisa ser trabalhada. Cristo dá-nos uma solução para isso. Então estejamos atentos, apontem se puderem. Quais são as reações do ímpio, do não cristão, do falso cristão que poderá estar no meio de nós? Qual a reação, por exemplo, do joio? Qual a reação faltou uma palavra.
da noiva das nécias, das virgens nécias, ou das tolas. Qual é? E elas estão no meio de nós. Porque o Evangelho, a rede do Evangelho, quando é lançada para todos. Sobre todos, sobre toda a terra. E ela vai pescar, a parábola da rede. Ela vai pescar peixes bons e peixes maus. E o que é que vai fazer a divisão entre os bons e os maus? É a pregação da lei. A aceitação. Bom, peixe bom é aquele que aceita, que se quebranta, que aceita, que chora, que é obediente à palavra. Os peixes maus são aqueles que endurecem o seu coração. E nos céus só vai existir douradas, salmão, espadarte, peixe. Amém? Qual? Vamos ver 4 reações do não crente, do ímpio, do falso cristão. Primeira reação, indiferença. É ministrada a palavra sobre a lei. Como é que o cristão está? Indiferente. Indiferença não provoca nada. Não estremece nem um ossinho do dedinho mindinho. Não sente nada. Prega, o pastor rasga-se, expõe-se aqui todo, expõe a palavra, fala enfaticamente, detalhadamente sobre a palavra. E ele está indiferente. Isso está aqui no meio de nós. Está aqui no meio de nós. E também lá fora. Você fala lá para fora. Porquê? Porque eles não têm conhecimento da lei. Não se importa. Qual a segunda reação? Endurece o coração. Vais pregar lá fora. Ele não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. E fecha o coração. Endurece o coração, fecha a porta para a evangelização. E cá dentro, quando é exortado, quando é chamado a atenção de acordo com a palavra de Deus, fecha e mete a culpa não na lei, mete a culpa no pastor, mete a culpa no discipulador. Quando é a lei que diz que não pode fazer, que não pode falar, que não pode agir, não pode pensar assim, não se pode comportar, endurece o coração. Mas sabem, o cristão, o falso cristão, é criterioso também naquilo que deseja ler. O falso cristão gosta de ler mais salmos. Escolhe, tudo bem, vai ouvindo os salmos, eu gosto muito de salmos e tal, mas quando se entra no Romanos, nos Efésios, não, fecha o coração quando fala-se de doutrina. O falso cristão gosta de culto, que é só para ganhar, só para vencer. Nós vamos ganhar, mas não precisamos disso para ganhar, de culto, de material, coisas, emprego, não precisamos disso. Somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Aquilo que nos dá a identidade de vencedores é uma identidade, não é esposa, Sábia. Minha esposa ajudou nessa. Não é um status. É uma ideia. Eu sei que sou independentemente daquilo que tenho. Ser vencedor é ser antes de ter. Amém. Pode dizer amém. 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 Glória a Deus. Eu sou antes de ter. É isso que é ser vencedor. Mas não. O ímpio, ele endurece o seu coração. E sabem o que é que a lei faz? O ímpio fica, e o falso cristão, o cristão Nutella, digamos assim, que é mais sensível, o mimimi, fica mais, porque a lei é como, digamos, a PJ. A lei é como a PJ. A PJ entra e não avisa. A PJ escolhe 6 da manhã, 5 da manhã para entrar na sua casa, porque você não está à espera. A PJ não bate, a PJ arromba. A PJ não... Deixa lá ver onde é que está. Tem droga aqui, tem pecado aqui. Não, a PJ tira tudo para o lado. Desarruma tudo, vasculha tudo, para procurar realmente onde está o crime, onde estão as provas. A PJ quebra todo o sigilo telefónico, pessoal. A PJ entra na sua conta. A PJ entra... Polícia Judiciária. Posso estar a falar para alguém que não sabe. A Polícia Judiciária entra na nossa vida sem darmos conta. Escutas. Está a ouvir o que é que está a passar, o que é que estás a falar. E nós nem sabemos.
A lei é assim, vasculha tudo. E quem é que gosta de ter a casa vasculhada? Quem gosta? Daí as reações à lei. Porque na verdade isso provoca. Eita. Talvez uns estão aqui querendo me estrangular no final. Matar lá fora. Mas é a lei. A lei condena. Meu Deus, estou a tratar assim a minha esposa, meus filhos. Estou a pensar mal do meu pastor, meu Deus do céu. Isso a PJ entra na minha lei, entra na minha casa. O que vai ser da minha vida? Terceira reação do falso cristão, do ímpio, do incrédulo, diante da exposição da lei, é desobediente. Desobediente. Não obedece. Não obedece. Espírito de desobediência muitas vezes vive no meio de nós. Nós temos como seres humanos dificuldade em obedecer. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que nós temos que ter consumido determinado alimento, ter determinado peso, para este peso. Estou a falar de peso porque agora engordei um bocado. Não estou a falar para ninguém diretamente ou indiretamente. Verdade ou não? A OMS recomenda, diz, para ter uma saúde saudável, você tem que pesar X, se medir Y. Não é? No Instagram dizia, uma foto de uma pessoa assim volumosa, que altura eu tenho que ter para este peso, ou que peso eu tenho que ter para esta altura. Não, que altura eu tenho que ter para este peso. E é tão forte, tens que ter 3 metros ou 4 metros. Era algo assim. Então, até mesmo nisso, nessa área, um exemplo, nós muitas vezes desobedecemos. No trânsito, você vai me dizer que nunca pisou um traço contínuo, nunca fez uma manobra perigosa, nunca passou um traço vermelho, um sinal vermelho. Você vai me dizer que nunca pecou lá em casa, que nunca falhou. Nós muitas vezes temos esse espírito de desobediência em nós. Ele vive em nós. Deus diz vai e nós ficamos. Deus diz e nós é quando dá mais vontade de falar. Deus diz guarda essas tuas armas, dá o teu amor e nós. Verdade ou não? Está tudo bem quando somos irmãos, na paz, tudo corre bem, mas quando é necessário falar, muda. Não pode ser, temos que ser obedientes. Temos que ser obedientes. Quarta reação, afastamento da lei. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz aqui é a lei, o Evangelho, a palavra. E quando ele é exposto à lei por muito tempo, o ímpio, o incrédulo, o falso cristão, dentro destes 4 pontos, o que é que acontece? Ele afasta-se dos cultos. Estou a falar dos incrédulos que estão no meio de nós, das virgens nécias, tolas que estão no meio de nós, do joio que está dentro de nós. E habita. O trigo e o joio está junto. Estamos juntos, pode ser eu, pode ser você. O que é que eles fazem? Afastam-se da igreja, afastam-se dos cultos. Eles dizem, não, para mim não dá, eu preciso de algo mais, com mais vida. Afastam-se. E eles não se sentem bem porque aquilo realmente toca na alma. Toca onde tem que haver mudança. Toca onde realmente importa para Deus. Deus não age na superficialidade. O que é a nossa carne para Deus? O que é eu sentir-me com alegria hoje para Deus? Deus interessa-se mais com a minha salvação. Mesmo que tenha que doer eu voltar para os caminhos de Deus, é isso que importa. Segundo, as pessoas afastam-se das pessoas piedosas. O ímpio, o incrédulo, o falso cristão, quando há uma exposição da lei, elas afastam-se das pessoas piedosas. Quem são as pessoas piedosas? São aquelas que têm a palavra na boca. O ímpio e o incrédulo é aquele. Estás a ver aquela irmã? Que mal vestida que ela vem hoje. Tão feia, cheia de rugas. Olha, aqueles sapatos devem ser do Chinoca.
Mas o cristão verdadeiro está aqui. Olha, irmão, não digas isso. Não murmures, porque Deus não se agrada. O que é que o falso cristão, o ímpio, o incrédulo vai fazer? Vai se afastar da pessoa piedosa que tem a boca na palavra. Tem a palavra na boca. Afasta-se das pessoas que querem fazer o bem. Afasta-se das pessoas que desejam o bem. Elas não é bem a minha vibe. Afastam-se. São os primeiros a vazar do culto porque está tudo em comunhão aqui. São ninjas. Se a gente não tivesse janelas ali, elas saltavam pela janela. Afastam-se de tudo. E a gente justifica como tem o almoço para fazer. Justifica-se como tem isto para fazer, filho. Não prioriza o culto a Deus. O culto a Deus. O culto a Deus. Entendem? Os incrédulos, os falsos cristãos, os ímpios, eles afastam-se das pessoas piedosas que nutrem a essência dos céus. Afastam-se também da palavra de Deus. Perdem, aliás, passam a ler menos a palavra de Deus. Ou outras passam a não ler nada mesmo. Desistem. Muitas até dizem, tenho sono. E eu já disse, tem sono, lê de pé. Lê de pé, lê de um... Mas lê de pé. Eu também já me aconteceu. Lê de pé. Não lê um livro, uma carta. Lê um capítulo hoje, 2 capítulos amanhã, 3 depois. Mas não, o incrédulo, o coração de pedra, ele fecha-se e começa-se a afastar da palavra de Deus. A pouco e pouco, step by step. Ele diz ainda que é cristão, ainda dá assim umas nuances de cristão, mas não. E por fim, acaba por sair da igreja e entrar no mundo. Dito isto, passemos para a conclusão e para a solução que o apóstolo Paulo dá. Vamos ficar de pé enquanto a equipa do louvor pastor, mas o que é que perante toda essa exposição e perante todas essas reações que eu possa ter tido à lei, à exposição da lei, hoje, ou noutros dias, ou noutros cultos, se eu tive reações boas ou reações más, quais são as soluções que Deus nos dá de acordo com as reações que eu tive? Talvez alguns aqui tiveram más reações, talvez aqui alguns estavam à espera de outra mensagem, mas quais são as soluções que Deus dá? No início de todas as coisas, Adão tinha 2 opções. Ele, perante a presença de Deus no jardim do Éden, ele tinha 2 opções. Eles haviam comido o fruto da árvore, verdade ou não? Haviam pecado, haviam transgredido uma lei de Deus. Eles não foram obedientes. E Adão tinha 2 opções. Primeira opção que Adão opta: ele esconde-se e procura uma folha de figueira e tapa-se. Porquê? Porque sente vergonha. Ele sabe aquilo que fez. Adão sabe o mal que cometeu. E o símbolo disso é ele tapar-se. É ele sentir vergonha. E muitas vezes as reações que nós temos é essa. Uma das reações que nós podemos ter hoje é essa, a mesma de Adão. É procurar em si mesmo as suas soluções. Fazer por sua vontade própria as suas soluções. É tapar e está tudo bem. Eu vou-me tapar, vou-me embelezar, vou sorrir, vou sair hoje à tarde e aquilo desaparece, esse sentimento de culpa desaparece e já está tudo bem. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus queria de Adão a segunda opção. É ele vir até Deus tal e qual como estava e dizer: Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Deus, eu quero mudar. Eis-me aqui com as minhas vergonhas à mostra, com toda a minha vergonha, com toda a minha iniquidade, mas eis-me aqui. A lei te expõe, mas a graça te abraça. Você não está só. A lei expõe os teus pecados, mas a graça te abraça. Está escrito: onde abundou o pecado, abundou a graça. Então nesta manhã vamos fazer a segunda opção. A lei te expôs, talvez durante a ministração te sentiu mas não nos vamos esconder. Nesta manhã todos juntos você vai pegar nas folhas
na sua folha que esconde ou nas suas vestes. Você vai rasgar essas vestes que escondiam o seu pecado, que disfarçavam a sua feiura. Vai rasgar tudo isso. E em espírito de oração, nós vamos chegar à presença de Deus. Deus, eu reconheço que sou falho e pecador. Eu reconheço que necessito da Tua graça. Eu reconheço que preciso ser mais obediente. Eu reconheço que tenho que ser mais zeloso, mais íntimo de Ti, Senhor. Eu estou totalmente despido diante da Tua presença. Eis-me aqui tal e qual como sou, sem filtros, sem nada, Jesus. There's no prison wall you